O blog Seu Direito mostrou como o contribuinte, o pagador, a pessoa que recebe a conta de energia, pode receber de volta o ICMS cobrado indevidamente, segundo o entendimento da Justiça. Muitas perguntas foram feitas no Brasil todo e a gente trouxe aqui o advogado Hamilton Sobreira, que é conselheiro da OAB, professor de Direito Tributário, para tirar algumas dúvidas dos nossos leitores. A primeira dúvida é: a quem devo procurar para calcular o valor dessa restituição e para quem pedir a devolução? Bom, Germano, é bem simples, né? Você com a conta de energia e pela conta dos últimos 60 meses, que a gente tem direito a pegar a devolução dos últimos 5 anos, você pode pedir auxílio ao seu contador, você pode pedir auxílio ao seu advogado, não obrigatoriamente um advogado tributarista, mas um advogado ele consegue, com as contas, fazer esse cálculo de uma forma simples. Muitos perguntaram: não tenho mais o comprovante, como eu posso conseguir? E se a distribuidora se negar a dar? Bom, primeiro ponto, né? A gente tem aí uma mistura de direito do consumidor com o direito tributário. É direito do consumidor receber essas contas porque essas contas são dele, né? Não é da concessionária de energia elétrica, não tem porquê a concessionária se negar, até porque a ação não é em face da concessionária, é em face do Estado. Em face do Estado. Se ele se negar, aí sim, você na posição de consumidor, você pode procurar o DECOM ou o PROCON de sua cidade para fazer esse requerimento. Eu entendo que seja a forma mais simples, Germano. A gente sabe que existe ainda uma pendência de uma definição do STJ com relação a essa questão, mas os julgados têm sido favoráveis, né, ao pagador. Né? Se for decidido que a cobrança é legal, né, ou seja, que ela pode ser feita, esse valor pode ser cobrado novamente em caso de ter sido ressarcido anteriormente? Pronto. Boa, vamos lá. Por que isso veio à tona? Porque assim, mais ou menos em 2017, o posicionamento do STJ era contra o contribuinte, contra o consumidor. A primeira turma, que são compostos de 5 ministros, julgaram 3-2 a favor dos estados. Então todo mundo ficou reticente naquele momento. Hoje a segunda turma votou unânime a favor dos contribuintes, ou seja, nós temos 8 votos a favor do contribuinte, consumidor, e 2 contra. Quando a sessão toda se juntar, que formam os 10 julgadores, vai dar vitória, em tese, né, para os contribuintes, ressarcir esses valores. Essa é a grande expectativa do momento. E se o STJ decidir de forma incidente de demandas repetitivas, isso vai favorecer a todo mundo que entrou com essa ação. Vamos lá. Se a gente ganhou, a gente recupera esse valor dos 5 anos para trás. Se houver uma mudança de posicionamento do STJ, ou se essa causa for até o STF, que vai demorar, em tese, um pouco mais, o que é que vai acontecer? A gente está pagando esse valor, a gente não vai ter que pagar nada mais. Só terá que pagar se perder e se tiver havido uma decisão liminar, suspendendo esse teu pagamento. E aí a gente vai ver muito do perfil do consumidor. Você quer deixar de pagar agora, através de uma medida liminar, para pagar somente ao final ou receber? Isso é uma opção muito particular que cada pessoa que for entrar na justiça conversa com o seu advogado, que ele pode dar a melhor orientação para o caso específico. Outra pergunta bastante comum foi: se o imóvel for alugado, como deve ser feito o pedido de restituição? Pronto, boa. Geralmente os imóveis alugados, a Enel coloca a conta no nome de quem realizou a locação, de quem está morando na casa. Então, se aquela conta está no seu nome, você que tem direito à restituição, não o locador, o inquilino. A gente fala aqui no Ceará, no caso da Enel, mas em qualquer lugar do Brasil, a distribuidora daquele estado. Perfeito, né? perfeito. Essa ação é uma ação focada contra o estado a qual você reside. Se você reside no estado do Ceará, contra o estado do Ceará. Se você reside no Rio de Janeiro, contra o estado do Rio de Janeiro. E as respectivas concessionárias não são parte dessa ação. Apesar da postagem inicial já trazer essa questão, mas ainda havia muitas dúvidas com relação a como saber se eu tenho direito a essa restituição. Isso. Quando a gente pega a nossa conta de energia elétrica, a gente vai ver lá valores de tarifa de transmissão, valores de tarifa de distribuição. Essas tarifas estando lá, aqueles valores destacados na sua conta, você vai saber que você tem direito. Se ela estiver lá, inevitavelmente está sendo cobrado ICMS sobre essas tarifas, o que a gente entende que não pode, e o STJ tem se manifestado também atualmente que não pode, você terá direito à restituição. Outra pessoa perguntou: posso procurar a Defensoria Pública para pedir esse ressarcimento? Sim, pode e deve, né, para aquelas pessoas que se enquadram na situação de hipossuficiência, a Defensoria Pública é a entidade que protege o seu direito. E como devo proceder no caso de 2 casas? Vamos lá, você tem 2 casas, e as 2 casas, a conta de energia está no seu nome, você pode entrar com uma ação só, juntando a documentação referente a esses 2 imóveis. Outra pergunta bastante comum:
Tem alguma entidade entrando na justiça com ação coletiva? Bom, aqui no estado do Ceará, não. A OAB, em sua Comissão de Direito Tributário, já está sentando e está debatendo para ver essa possibilidade. Porque como é um caso muito específico, cada caso tem uma particularidade, isso ainda está em demanda para ser aprovado pela comissão, depois pelo Conselho Estadual, para a eventual demanda coletiva. E se essa decisão na justiça, né, que se pode buscar na própria justiça esse ressarcimento, por que a distribuidora pode continuar cobrando, então? Pronto, boa. Na verdade, é uma cobrança que o Estado faz. Então, a distribuidora só coloca na nossa conta de energia, mas não é algo certo ainda, 100%. Não houve uma demanda repetitiva para ser aplicada em todos os casos ainda. Nós tivemos alguns casos paradigmas, né, aqueles casos que começam a ser discutidos, mas não está sendo aplicado a todo mundo. Somente é favorável com quem entrou na justiça e já ganhou a ação. Acho que isso responde já a próxima pergunta, que também bastante feita, que é por que o ressarcimento não é automático se a cobrança é ilegal? Isso, porque ainda está tendo essa disputa judicial. Isso é para qualquer companhia de energia elétrica? Na verdade, não é a companhia, é o Isso, Estado, né? é o Estado. Você não entra aí no Estado do Ceará contra a Enel ou contra qualquer concessionária. Você tem que entrar contra o Estado respectivo. Vale a pena buscar essa devolução? Foi um questionamento realmente bastante feito também. Bom, nesse primeiro momento a gente tem que primeiro ter calma. A gente tem que fazer a avaliação em cada caso. Se você entende que você tem um direito, independente do valor desse direito, sim, vale a pena. Qual é a vantagem que você vai ter? Você não vai pagar mais o ICMS sobre esse custo das tarifas, né? Chama-se TUST e TUD, a tarifa sobre transmissão e tarifa sobre distribuição de energia elétrica. Veja, não é essa tarifa que vai sair da tua conta, é o percentual do ICMS que incide sobre ela. Para algumas pessoas pode ser que não seja relevante esse valor, mas para outras, a depender do perfil, pode ser relevante. Germano, se você me permite, eu posso dar um exemplo. Por exemplo, uma conta de R$500, uma conta de energia de R$500, se você for cobrar os últimos 5 anos, você terá direito aproximadamente aí a R$3.500 de devolução. Claro, não é hoje nem amanhã. Leva o tempo de julgamento da causa. E se você já me perguntar qual é o tempo que leva, 3, 4, 5, 6 anos. É possível que leve isso. Exatamente, foi também uma das perguntas. Em quanto tempo sairia esse resultado? Porque depende mais, né, do trâmite da justiça, né? A gente sabe. Essa causa, é importante dizer que cabe, a maioria, pelo menos o que a gente tem visto na prática, cabe à competência do juizado especial. Aqui em Fortaleza, nós temos 4 varas da Fazenda Pública específicas de juizado especial. Tende a ser mais rápido, mas é uma tendência. E hoje uma pergunta, uma pessoa perguntou, minha mãe morreu e a conta era no nome dela, e agora? Opa! Né? Se a gente tem um caso aí de falecimento, quem é o legitimado para entrar com a ação? Quem é aquela pessoa que é para entrar com a ação? São os herdeiros? Não, existe um instituto no direito que a gente chama espólio, que é aquela figura, né, uma figura especial que surge quando o decujus, né, que a gente chama o morto, quando a pessoa falece, deixa então o espólio que tem legitimidade para entrar com essas contas, com esses valores para trás. Se a conta estava no nome da sua mãe, da pessoa que fez a pergunta, que faleceu, o espólio representado pelo inventariante é que vai entrar na justiça buscando esses valores. Perfeito. Muito obrigado, Hamilton Sobreira, conselheiro da OAB, advogado e professor de Direito Tributário. Muito obrigado. Obrigado, Germano. A gente está aqui à disposição.